Definitivamente estamos vivendo um momento único no nosso mercado. Nos arquivos do Counter-Strike vazaram algumas linhas de código fazendo referência ao mapa Anciente numa versão noturna. E agora com os novos adesivos do Major que brilham no escuro, as possibilidades começam a ficar bastante interessantes. Inclusive eu tenho uma prova que esses adesivos podem ser os únicos na história do CS2 a brilhar no escuro. E pra melhorar mais ainda a semana, tivemos outro vazamento que indica que teremos chaveiros nas skins souvenirs desse mês. Aparentemente esses chaveiros estarão conectados a um highlight da partida em que ela foi gerada. Então pode ser que esse ano a gente tenha uma AWP com o chaveiro da Fúria com um vídeo do Fallenzão dando baile na equipe adversária. Beleza, Fallen! Que lindo! Isso, Fallen! Nos últimos dias também tivemos duas vendas lendárias que ultrapassam as centenas de milhares de reais. Um novo tipo de golpe que de tão safado chega a ser engraçado. Coitado do Apex. Conseguiram criar uma cópia dele usando inteligência artificial. Compramos carros e caminhonetas. Tudo isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal RushB. Fala minha família linda, aqui quem vos fala é o Easy. No vídeo de hoje a gente tem muita coisa interessante pra falar sobre. Toda quarta tem vídeo novo contando tudo de mais importante que acontece no mundo das skins. Então se você quiser estar sempre por dentro desse universo e acompanhar as melhores oportunidades, é só se inscrever nesse canal maravilhoso e ativar as notificações. Bora começar por uma venda que abalou o cenário. Uma Karambit Gamma Doppler Phase 1 foi vendida por $10.950 no Buff, que é o maior marketplace de skins da China e até mesmo do mundo. Normalmente uma Karambit dessa custa $5.300. E ainda assim é caro, né? 30 mil reais. Mas a Karambit que foi vendida não é qualquer uma. Quando o CSGO foi de vala e lançaram o CS2, as skins mudaram completamente. A Karambit Gamma Doppler Phase 1 foi uma delas. No CSGO ela era majoritariamente escura com um pouquinho de verde na lâmina. Completamente diferente do que é hoje. No CS2 ela veio azul claro, com algumas partes puxadas pro roxo e outras partes puxadas pro verde. O ponto é, ela virou uma faca completamente diferente, inclusive muito mais bonita. E poucos meses após o lançamento do novo CS, a comunidade começou a perceber a diferença. É aí que começaram a especular a existência de um novo pattern raro para as Karambit Gamma Dopplers Phase 1. Um pattern que ficou conhecido como Diamond Gem, ou em português, uma gema diamante. Inclusive, o primeiro guia explicando o que são essas Diamond Gems lançou 2 meses após o lançamento do CS2. A tese é a seguinte: quanto mais azul tiver no play side, que é o lado da faca que fica para cima, melhor ela é ranqueada no ranking das Diamond Gems. No caso, essa Karambit que foi vendida por quase $11 mil, não tá entre as 5 melhores Diamond Gem, mas ainda assim é considerada uma Tier 1. O float dela também é muito interessante, 0.008. É aquela parada, galera, skin de colecionador é um mundo à parte. Quando você acha alguém que realmente quer a sua skin, geralmente sai um excelente negócio. Inclusive tem gente que se especializa nesse tipo de skin, tentando pegar por um preço abaixo do mercado e depois tentando repassar para um colecionador pelo preço justo ou até mesmo acima do que ela vale. O que nos leva a uma venda de uma Nomad Blue Jay Pattern 577 float 0.13. Essa venda aconteceu poucos dias atrás e quem vendeu ela foi o colecionador Robert Barat, e ele vendeu ela através do site CS Float. O pattern 577 é o melhor pattern do mundo para Nomad de aquecimento de aço, e ela foi vendida por $86 mil. Estamos falando de uma faca de quase $500 mil. Pode parecer muito dinheiro, mas ela 2 anos atrás era estimada a valer até mesmo mais do que isso. Então por isso é importante conhecer muito bem o mercado. Nem todo item de colecionador significa que você vai ter lucro garantido. Você tem que saber muito bem o que está fazendo, quanto está pagando e saber identificar as tendências de mercado. Inclusive eu vivo 100% das skins. Se você quiser acompanhar mais sobre o assunto, é só seguir @skins com selinho de verificado. E calma que ainda nem chegou na melhor parte desse vídeo. Daqui uma semana, no dia 3 de junho de 2025, vai começar o Major na cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. E a Valve não perdeu tempo e já lançou as novas cápsulas de adesivos do Major. À primeira vista, os adesivos podem parecer meio esquisitos, mas eu não tô aqui pra analisar as coisas superficialmente. Algo que chama muita atenção é como os adesivos ficam quando são raspados. Por exemplo, os adesivos brilhantes dos times quando são raspados ficam com a logo perfeita da equipe, numa pegada metálica em miniatura. Eu desconheço outro adesivo que quando fique raspado fique parecido com isso. Caso você saiba de algum, deixe aí nos comentários. E percebam que na parte de trás do adesivo eles colocam uma fivela de cinto no estilo texano, fazendo claramente uma homenagem ao estado do Texas. O que nos leva aos adesivos que, ao meu ver, são os mais importantes desse mês. Nos adesivos de papel
papel de raridade azul, a imagem que é formada no adesivo imita uma textura de carvão. E isso não é por acaso. O estado do Texas é o estado americano com o maior consumo de energia proveniente do carvão. Além disso, ele é bastante conhecido pelo churrasco texano. E é por isso que esses adesivos brilham no escuro. O objetivo do adesivo é imitar a queima do carvão. Seguindo essa linha de raciocínio, a pergunta que deve ser feita é bem simples. Se os adesivos foram feitos com base no lugar em que o Major está sendo sediado, os próximos adesivos muito provavelmente não vão vir imitando carvão. Só faz sentido ser carvão por causa do estado do Texas. Claramente eles fizeram uma referência ao lugar que o Major está sendo sediado. Se essa lógica estiver certa, esses podem ser os únicos adesivos na história do CS2 a brilhar no escuro. E se não forem os únicos a brilhar no escuro, podem ser os únicos que vão dar a chance de você ter o nome do seu jogador preferido pegando fogo na sua skin. Porque se você raspar o adesivo, é possível deixar só a logo do time ou só o nome do jogador. Caraca. O próximo Major tá programado para ser em Budapeste, na Hungria, um lugar que não tem nada a ver com carvão. Então, se a Valve seguir essa lógica e fizer os próximos adesivos com base no lugar em que o Major tá sendo sediado, podem dizer adeus às assinaturas dos jogadores pegando fogo. Os fatos são esses. Agora, se vai ser ou não um bom investimento depende de muita coisa. Nos últimos dois Majors, o de Xangai e o de Copenhague, estima-se que a venda das cápsulas tenha sido muito mais fraca quando comparada ao Major de Paris. Um dos motivos é que eles não fizeram absolutamente nada de diferente nos adesivos desde o Major de Paris. Os adesivos foram praticamente copiados e colados de um Major pro outro. Enquanto o Major de Paris resultou em 110 milhões de dólares em cápsulas vendidas, que resultou para as equipes participantes cerca de 2 milhões e 300 mil dólares antes de descontar o imposto. A estimativa é que nesses últimos dois Majors, o de Xangai e o de Copenhague, a receita proveniente das cápsulas tenha sido 10% disso, por volta de 11 milhões de dólares do total em cada um desses campeonatos. O que é um baita de um problema, porque somente metade desse dinheiro é dividido entre as organizações que participam do Major. Supondo que a estimativa esteja certa, nos últimos campeonatos sobrou cerca de 230 mil dólares para cada equipe antes de descontar o imposto, o que é muito pouco tendo em vista o tanto que as organizações lutam financeiramente para ficar de pé dentro desse cenário tão competitivo, muitas vezes dependendo de patrocinadores e investidores para conseguir se manterem vivos. Então essa renda faz bastante diferença para os times. Acredite se quiser, o investimento num time profissional não é nada baixo. No Major de Austin teremos 32 equipes participando, então a renda das cápsulas vai ser dividida entre esses 32 times. Supondo que a Valve tenha feito essa mudança nos adesivos para tentar vender mais e ela consiga o seu objetivo, iremos ver um número absurdo de adesivos sendo gerados, o que pode significar um problema para quem está pensando em investir. Uma oferta muito grande desses adesivos podem prejudicar o resultado deles no curto prazo. Se no longo prazo eles forem as únicas assinaturas e logos de time a ter esse efeito de brilhar no escuro e a demanda deles for igualmente alta, os novos adesivos podem ser uma baita de uma oportunidade de investimento. Meu objetivo é apresentar os fatos, mas a decisão final é com vocês. Afinal, se a Valve vai colocar ou não outros adesivos com essa pegada, só ela pra saber. Agora, uma coisa que a gente sabe é que vazaram algumas linhas de código falando do mapa Anciente numa versão noturna. Supondo que isso seja real e a Valve esteja flertando com mapas noturnos, quem sabe teremos um casamento perfeito pros novos adesivos. É por isso que eu amo o mundo das skins, galera. Tem muita coisa interessante pra ser explorada. Inclusive, já eu quero contar pra vocês sobre os novos chaveiros de time que estão chegando no CS2. Mas antes eu tenho que contar pra vocês uma parada meio triste. Galera, criaram um golpe usando a imagem do Apex, o monstro supremo capitão da Vitality. Simplesmente ferraram o cara. No dia 20 desse mês, ele divulgou no seu Twitter um canal no YouTube que tava imitando ser ele. O pessoal é tão sem vergonha que usaram inteligência artificial pra fazer um vídeo onde ele divulgava um site falso de skins. A promessa era basicamente que ao entrar no site você poderia ganhar skins de graça. Obviamente, a única coisa que você ganharia de graça era um baita de um golpe. Cê é louco, não compensa. Eu que mexo com skins me sinto na obrigação de divulgar pra vocês esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender ao começar a colocar dinheiro no jogo é como manter a segurança da sua conta. Tem gente que perde dezenas de milhares de reais por ter uma conta infectada. Hoje em dia você tem que prestar bastante atenção no que você tá assistindo e nas páginas que você acessa. E finalmente, rapaziada, bora falar de coisa boa. Parece que teremos chaveiros nas novas skins souvenirs que virão ao jogo. Como esses chaveiros serão, é difícil de bater o martelo, mas pelo código que foi vazado, ele terá como atribuição mostrar um highlight da partida. Se o chaveiro for do jogador que fez o highlight, aí sim eu vou ficar maluco. Imagina ter um chaveiro do Fallen fazendo mágica na partida. Apesar que ter um chaveirão do Molodói fazendo mágica também seria uma baita de uma honra. Eu tô com outra roupa porque saiu uma notícia urgente que eu quero contar pra vocês. Temos uma novidade que antes era só vazamento. Os chaveiros com highlights das partidas finalmente chegaram ao jogo. No Major de Austin, ao você usar o passe de espectador ativo, tu vai conseguir resgatar um pacote de lembranças
lembrança exclusivo das playoffs. Esses pacotes trazem uma arma souvenir com um pingente anexado, que mostra um highlight do mapa da partida que você escolheu. Ou seja, você vai conseguir ter aquela jogada épica que você tanto gosta fixada na tua skin e ainda assistir o clipe direto do seu inventário. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta o nome que você quer que eu coloque nessa série. Eu ainda não escolhi um nome pra ela e se você comentar o nome que eu escolher, eu te dou uma skinzinha de brinde. Pode comentar aí e me cobrar lá no Insta. Até o próximo vídeo. Like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them.